Ao largo da costa leste da Austrália, há uma ilha que é um milagre. Completamente feita de areia. Mas, de alguma forma, esta ilha se tornou um ímã para a vida. Gigantes oceânicos, brincalhões e pacíficos adornam suas águas, perseguidos por outros gigantes não tão pacíficos. Grandes florestas tropicais, pântanos ácidos e lagos surpreendentes escondem assassinos cruéis que lutam para devorar os mais fracos. E também uns aos outros. É um lugar difícil para dominar. Um campo de batalhas constantes, onde a vida continua contra todas as probabilidades. A Ilha de Fraser. Ilhas ocultas da Austrália. Ilha de Fraser. É primavera. E as baleias jubarte do hemisfério sul estão na parte mais ao sul de sua viagem anual de 5.000 quilômetros. Ela vai das áreas de reprodução na Grande Barreira de Corais até as ricas áreas de alimentação nas frias águas antárticas. No caminho, muitas mães e seus filhotes recém-nascidos fazem uma pequena escala em um dos seus locais favoritos, as protegidas águas da Ilha de Fraser. A Baía dos Ornitorrincos, entre a ilha e o continente, é o local perfeito para se cuidar e alimentar os mais novos, para que eles cresçam fortes e se preparem para a épica jornada que tem pela frente. E para um pouco de diversão. A baía é rasa demais para os machos, que às vezes as acompanham na tentativa de realizar rituais de acasalamento. Então a mãe e o filhote podem criar laços em paz. Alimentando-se do leite rico em gordura de sua mãe, esta jovem filhote já quase dobrará de peso em algumas semanas. Sua mãe, entretanto, não come e perde 1/3 de seu peso durante a migração para o sul. As baleias enviam mensagens umas para as outras, batendo na água com suas nadadeiras e caudas. A batida das caudas pode ser uma forma de comunicação em espaços curtos, mas elas utilizam vocalizações para os chamados de longa distância. Em águas profundas, os machos cantam suas músicas obsessivas ao seguirem para o sul, enquanto as fêmeas permanecem em silêncio. Estas músicas complexas são específicas desta população ao leste da Austrália. Elas podem durar horas e são ouvidas a quilômetros de distância. Depois de uma pausa de 5 dias na baía, é hora de partir. A filhote viaja atrás da mãe para facilitar sua jornada. A mãe e o filhote vão para o norte e o leste da baía, passando pelo extremo da Ilha de Fraser, de onde seguem para o sul nas correntes principais. A Ilha de Fraser fica a apenas 2 quilômetros do continente e está no extremo sul da Grande Barreira de Corais. Sua criação começou há centenas de milhares de anos,
quando os rios do continente carregavam sedimentos da costa leste da Austrália para o oceano. As correntes carregaram bilhões de toneladas de areia ao longo da costa. Até um ponto onde uma área pedregosa obrigou o oceano a desovar sua carga. Finalmente, uma gigantesca ilha de areia emergiu das águas. Hoje, a ilha de Fraser tem 120 quilômetros de comprimento e 23 de largura. E algumas dunas têm 240 metros de altura. Os aborígenes a chamam de Gari, ou paraíso. Há mais de 15 mil anos, quando o nível do mar era mais baixo, a Baía dos Ornitorrincos era uma faixa de areia exposta que ligava a ilha ao continente. Por esta faixa de areia, chegou à ilha o maior predador mamífero restante na Austrália, o dingo. Quando o nível dos oceanos subiu novamente, separando a ilha, a população de dingos aprendeu a viver neste isolamento. Sem a possibilidade de cruzar com os cães domésticos do continente, os dingos da ilha de Fraser são a população mais pura de dingos da Austrália. Eles são os maiores predadores da ilha, mas não podem se dar ao luxo de torcer o nariz para nenhum tipo de alimento. Na costa leste, uma baleia cuja viagem ao sul terminou praticamente no início se torna uma oportunidade bem-vinda. O dingo não está sozinho. O maior lagarto da ilha, o monitor de Lacey, também sentiu o cheiro da carcaça em decomposição. Ele é igualmente caçador e carniceiro. Mas os dingos também caçam lagartos monitores. Então, o réptil sabiamente decide procurar por seu jantar em outro lugar. A parceira do dingo se junta a ele na carcaça. Eles formam o casal alfa do grupo local. A fêmea está amamentando uma ninhada de filhotes e precisa complementar sua dieta com o que aparecer. É uma refeição enorme, mas é difícil desembalar a comida. Até que o couro da baleia se enfraqueça com o tempo, os dingos se concentram nas partes macias. Com o par dominante se alimentando na carcaça, o restante do grupo mantém distância. Há dúzias de outras matilhas de dingos na ilha. Cada uma tem dezenas de membros, controlados por um casal alfa. Os filhotes da fêmea dependem totalmente do leite dela para sobreviver. Ela volta para o interior da ilha, no coração da floresta, onde escondeu seus filhotes de um dia de vida em um covil, num tronco. Ao contrário de cachorros domésticos, os dingos só se reproduzem uma vez ao ano. Os filhotes ainda serão dependentes por mais 7 meses, quando entrarão para a hierarquia do grupo. De volta à costa, esta águia marinha está usando sua visão afiada para encontrar presas a 20 metros de distância. Ela, em geral, prefere pescar.
mas é difícil resistir à atração da carcaça da baleia. A carcaça continuará sendo um centro de atividades até que seja completamente limpa ou carregada de volta para o oceano. Até mesmo uma águia assobiadeira se alimenta da carcaça, levando um bocado em seu voo. Sem querer compartilhar, ele leva sua refeição para uma árvore próxima. Longe dos outros carniceiros. Logo abaixo, uma batuíra de capuz vermelho precisa ser discreta. Águias assobiadeiras preferem caçar, e pequenos pássaros da costa são sua presa favorita. Algas e invertebrados microscópicos que vivem na areia úmida fornecem a ele todo o alimento de que precisa. Varrer a praia é uma tarefa difícil. Ele passa quase todo o seu tempo procurando alimentos assim. Mais à frente na praia, grandes flocos de garajaus de bico amarelo se reúnem. Atraídos pelo banquete nas ricas águas da ilha de Fraser. Os mares estão relativamente calmos por enquanto, mas o extremo leste da ilha é atingido pelo pior dos principais ventos. Aqui, no lado mais hostil da ilha, uma batalha entre as areias que se movem e a raiz das plantas continua. E tem sido assim desde que a ilha emergiu. Sem plantas para ancorar as dunas, a areia teria sido arrastada para dentro da ilha. E este seria um local completamente desolado. As robustas plantas pioneiras como a Spinifex são as primeiras a lançar suas raízes no solo. Elas evoluíram meios extraordinários para lidar com as condições abrasivas da costa. Os arbustos de Spinifex têm uma cobertura de finos e cerosos fios que repelem o sal e retém água. Quando as sementes maturam, os esporos que se soltam são soprados nas dunas, onde eles germinam e começam a transformar a areia em um ecossistema próspero. Os sistemas de raízes das Spinifex e seus galhos rasteiros funcionam como uma rede que mantém a areia embaixo presa. Quando se tornam estáveis, as dunas e areia se tornam locais perfeitos para os ninhos do abelharuco do arco-íris. Mestres em caçar os abelharucos do arco-íris pegam insetos de forma acrobática durante o voo. Este casal se uniu para toda a vida e volta para a ilha em todas as primaveras para a temporada de reprodução. Isso significa que eles precisam encontrar uma duna estável e cavar nela um túnel de 1 metro. A fêmea faz a maior parte da escavação. Estes dois são tão experientes que encontram seu ninho do ano passado ainda intacto, o que poupará bastante trabalho. Tudo o que é preciso são algumas renovações, e o berçário ficará pronto para receber os ovos. O lagarto monitor
afugentado da carcaça, veio até a praia procurando uma refeição que possa de fato comer. Ovos de pássaros. Ele se esgueira pelas dunas procurando tocas arruinadas. A maré alta e os fortes ventos podem deslocar ovos de ninhos construídos em locais ruins. O monitor colhe os frutos. Um casal de abelharucos assiste, indefeso, sua próxima geração desaparecer. Os experientes abelharucos, com ninhos profundos e estáveis, têm menos a temer. Os ovos irão eclodir longe do alcance até mesmo dos mais determinados lagartos monitores. Mas nem todas as dunas da costa leste podem ser domadas. O ataque do vento e a areia que constroem a ilha ainda criam dunas que marcham constantemente para o interior da ilha. Atingidas pelos fortes ventos do leste, as dunas se alinham com os ventos da costa e formam cristas. Ao longo do tempo, elas assumem formatos de U enormes, conhecidos como dunas parabólicas. Normalmente, lagos se formam nestes montes protegidos entre as dunas formadas pelo vento. Um dos mais vivos é o Lago Wobbe. Com 12 metros, este é o lago mais profundo da ilha. E ao contrário de outros lagos da ilha, suas águas verde esmeralda são doces e abrigam bagres e peixes arco-íris, irresistíveis para as aves aquáticas locais. Os corvos marinhos frequentam o lago, voando e mergulhando para buscar o jantar. Ao contrário de muitos pássaros mergulhadores, suas asas não possuem óleo para torná-las à prova d'água. Em compensação, suas penas possuem estruturas microscópicas que repelem a água e que exigem uma manutenção e secagem cuidadosa. Mas, às vezes, o clima não colabora e eles acabam ensopados. As chuvas que caem na ilha de Fraser abastecem um enorme aquífero em forma de domo que fica abaixo das dunas. Em alguns pontos, chegando a 30 metros abaixo do nível do mar. O Lago Wobbe se conecta a este aquífero e é conhecido como Lago de Janela. Mas este lago está sob o ataque do mesmo processo de dunas que o formou. O Lago Wobbe está sendo engolido pela areia, a uma taxa de 2 metros por ano. Em 100 anos, a areia irá retomar o lago. No interior, longe das areias que avançam e onde o aquífero é mais superficial, pântanos e mangues podem florescer. Com seus pés na areia, as plantas encontram nutrientes difíceis de se achar por aqui. Mas estas sobreviventes conseguem criar uma doce salvação para os locais. A
A energia que estas plantas poderiam investir para criar troncos altos e galhos é utilizada para produzir um néctar abundante, que atrai os milharucos, que acabam espalhando seu pólen de planta para planta. O néctar é muito solicitado e pássaros lutam entre si para defenderem sua parte. Insetos também são atraídos para a recompensa. Mas nem todo néctar é o que parece. No solo do pântano cresce uma inteligente planta carnívora. A planta Drosera apresenta folhas modificadas que brilham com o que parece ser um irresistível néctar. Mas estas gotas grudentas, na verdade, estão cheias de enzimas que digerem carne. Qualquer inseto infeliz que se sinta tentado pelo aparente banquete, rapidamente se encontra em uma situação da qual não consegue sair e logo acabará digerido. É uma solução brilhante para uma planta presa a um ambiente arenoso e infértil. Sem nitrogênio no solo, ela retira o nutriente de suas pobres vítimas. A batalha interminável entre a areia e a vida na ilha de Fraser tornou as plantas carnívoras. O jabiru é a única cegonha da Austrália e ele costuma vagar pelas fronteiras das regiões pantanosas procurando sapos, peixes e outros alimentos apetitosos escondidos nos juncos. Suas longas pernas são ideais para caminhar em pântanos e seu bico é desenhado para furar e pegar. As galinhas do pântano usam uma abordagem diferente e vão tateando os juncos com seus pés alongados, prontos para segurar qualquer coisa comestível. Seus longos dedos também fornecem uma boa estabilidade para sua gentil e breve arte de reprodução. Ironicamente, em uma ilha cercada por água salgada, a ilha de Fraser tem uma concentração de lagos permanentes de água doce maior do que qualquer parte do continente, abrigando mais de uma centena deles. Mas nem todo lago de água doce é receptivo à vida. Alguns são extremamente ácidos, graças aos taninos que são liberados pela vegetação em decomposição na água. Curiosamente, este é o lar de uma das criaturas mais delicadas da Austrália. Mesmo sendo capazes de absorver água e respirar pela pele, as 4 espécies de sapos na ilha de Fraser se adaptaram às duras condições de pH baixo dos lagos ácidos. Eles se dão bem na ausência de competidores e predadores que possam tolerar esta acidez. Conhecidos como sapos ácidos, eles se abrigam silenciosamente nos juncos durante o dia. Mas à noite, começam a subir e a cantar. Quando o sol se põe, os lagos se tornam vivos e barulhentos, o que chama a atenção de predadores noturnos. Este sapo macho encontrou um palco para fazer uma serenata para as fêmeas residentes. Amplificado por um saco vocal aumentado, seu coachar ecoa pelo pântano. Mas nem só as fêmeas escutam. Uma cobra arbórea marrom, também conhecida como tigre da noite,
é atraída pela vibração do coachar do sapo. Seu corpo longo e esguio consegue atravessar sem esforço grandes distâncias entre os galhos. Ela caça com sua visão e sentindo o gosto da noite em busca do cheiro da presa. O sapo ácido sente sua aproximação e congela, em silêncio. Apesar da visão aguçada da cobra marrom, esta refeição conseguiu escapar. Ela precisará procurar em outro lugar. A noite também é a hora ideal para este pequeno marsupial. O esquilo planador. Seus olhos gigantes dão a ele uma visão noturna aguçada. Ele está procurando por frutas ou insetos que tenham sido arrastados pela seiva ou pelo néctar. Seu vizinho, levemente menor, o petauro do açúcar, também está por aqui. As duas espécies são perfeitamente adaptadas à vida na copa das árvores, longe do alcance de predadores que espreitam no solo. Membranas flexíveis na lateral do corpo dão um nome aos planadores. Ao primeiro sinal de perigo, estes minúsculos paraquedistas podem se lançar no ar, usando suas membranas peludas para controlar a trajetória e o pouso com incrível precisão. Abaixo dos pântanos e da floresta onde os dingos caçam, estão as dunas centrais, a 200 metros de altura. Aqui, um verdadeiro milagre na ilha Emerge. Uma floresta tropical enorme, a única do mundo a crescer sobre dunas de areias tão altas. Em geral, florestas complexas deste tamanho só crescem em terra. Algumas plantas aqui são relíquias do tempo dos dinossauros. Estas são as samambaias-rei, cuja linhagem tem mais de 300 milhões de anos. Os galhos desta samambaia são os maiores do mundo, e alguns chegam a alcançar 8 metros da base à ponta. Esta espécie já existia no planeta antes mesmo da Austrália se separar do supercontinente de Gondwana. Apenas algumas dessas plantas ainda hoje existem na Austrália. Seu forte no interior da ilha de Fraser é um dos mais prósperos. As areias da ilha de Fraser sustentam até verdadeiros gigantes, como estas árvores Satney, que chegam a alcançar 30 metros. Elas existem apenas neste arenoso canto da Austrália. Estas árvores já foram muito procuradas por sua madeira, pela capacidade em resistir a cupins e pulgões. Elas foram usadas para construir o canal de Suez. Agora elas estão protegidas pelo status de herança mundial da ilha. Estas árvores enormes não são obstáculo para os lagartos monitores em sua busca incansável por ovos de pássaros. Elas também são um refúgio contra a atenção dos dingos, que estão constantemente rondando no solo.
Troncos caídos são o berçário e covil ideal para outra matilha. Os troncos vazados servem como local para o sono diurno dos planadores. As gigantes apodrecidas acabam por se decompor e devolvem ao solo os nutrientes que ajudam a sustentar esta floresta improvável. O grosso carpete de folhas no solo da floresta esconde um assassino, que é tão perigoso quanto ameaçado. A cobra da morte tem uma estratégia de caça engenhosa para trazer a presa até ela e não ir até a presa. Seu corpo robusto se afunila em uma cauda que parece um verme ágil e que balança enquanto o restante do corpo permanece estático. A boa camuflagem do corpo se mistura com a paisagem, mas a ponta da cauda se remexe como se fosse uma deliciosa minhoca. Conhecida como atração caudal, esta mimetização letal é a arma preferida da cobra da morte. Um lagarto que caiu no truque está acabado. A cobra da morte ataca com impressionante precisão e injeta um veneno altamente potente, no ataque de cobra mais rápido do mundo. Mas esta inteligente assassina está ameaçada e sua população está diminuindo rapidamente no continente. Vítima do infame sapo cururu. Introduzido na Austrália na década de 1930 como medida de controle de insetos, o plano deu terrivelmente errado. Os sapos cururus são um pesadelo ambiental. Eles se reproduzem prolificamente e possuem poucos predadores naturais. Eles comem qualquer coisa na qual conseguem colocar a boca, e qualquer um que se alimente deles recebe uma dose massiva de veneno, incluindo a cobra da morte. Apesar da presença dos sapos, as cobras de morte estão se saindo melhor aqui na ilha de Fraser do que em qualquer outro lugar, por causa da química da ilha. Muitos lagos e pântanos são ácidos demais para que os sapos sobrevivam. E há outra cobra aqui que consegue manter o sapo cururu contido. A cobra Keelback desenvolveu um gosto pelo sapo, assim como uma tolerância às poderosas toxinas que escapam de sua pele. Diferentemente da maioria das cobras, a Keelback ataca por trás. Evitando o impacto do veneno liberado pelas glândulas que se encontram nas bochechas. A cobra vive para contar a história, e há um sapo a menos no lago. Os lagos mais altos da ilha de Fraser ficam a quase 240 metros acima do nível do mar. Altos demais para se conectarem com um aquífero abaixo. Estes lagos suspensos são revestidos por vegetação em decomposição, que cria uma camada compacta impermeável que colecta e segura a água em um grande disco. As águas destes lagos costumam ser tão puras que são cristalinas. Estas são as águas brilhantes e praias brancas como neve do Lago Mackenzie. Este é um dos últimos lagos encontrados na subida da costa leste, antes da ilha começar a declinar novamente, na direção da costa oeste mais abrigada.
A chuva que cai a sotavento da ilha é filtrada e deságua no riacho Ongubla. Ele flui para o oeste e desemboca nas rasas águas que separam a ilha do continente. Aqui a ilha revela seu alter ego. Um ambiente sereno e protegido, que não é submetido ao turbilhão de ventos e ondas. Ele sente apenas a gentil influência das marés. A costa oeste recebe uma grande quantidade de lama e nutrientes provenientes dos rios do continente. É aqui que acaba a areia e os mangues começam. O subir e descer das marés revela e esconde as riquezas abaixo da superfície. Quando a maré baixa, vastos exércitos dos caranguejos mictires longicarpos aparecem. Eles não caminham como os caranguejos comuns e marcham em frente em vez de para o lado. Ao caminhar, eles vasculham as areias molhadas em busca de pequenos alimentos. Eles retiram freneticamente os pedaços comestíveis da areia e então correm para se enterrar antes que a maré suba novamente. Como parafusos entrando na areia com suas garras especializadas, eles cavam tocas completas com cavidades de ar para respirarem quando estiverem submersos. Mas estas escotilhas deixam marcas que são reconhecidas por aves predatórias. Maçaricos galegos perseguem os caranguejos. Ao menor sinal de perigo, os caranguejos se enterram o mais rápido que conseguem. O maçarico galego usa sua aguçada visão para enxergar e pegar os indefesos caranguejos. Seus bicos curvados para baixo podem perfurar profundamente a areia, o que derrota a melhor defesa dos caranguejos. Eles não são os únicos pássaros caçando caranguejos. O tel-tel da praia se junta ao banquete e come tantos caranguejos quanto pode antes da subida da maré. O perigo nunca está longe. A águia da asa vermelha está sempre de olhos abertos, esperando que os pássaros abaixem a guarda. Mas os troncos à deriva abundantes na costa fornecem um excelente esconderijo para os tel-tels. Eles conseguem camuflar-se entre os restos. A costa oeste é um ambiente perfeito para algumas das plantas mais fortes e tolerantes ao sal do mundo. Os manguezais. Suas robustas raízes fornecem firme sustentação no solo subaquático cheio de lodo. Elas ficam submersas ou expostas em diferentes momentos do dia com o movimento da maré. E são um rico território de caça para alguns residentes locais. Os ricales são roedores nativos, com os dedos dos pés parcialmente conectados, uma longa pelagem impermeável e longos bigodes. Eles são o equivalente australiano da lontra.
É um dos mamíferos nativos mais tímidos e pouco conhecidos da Austrália. Até avistar um deles é um evento raro. Mas seu apetite insaciável por mexilhões de água doce são sempre indicativos de onde eles estiveram. Eles são mestres em desaparecer a qualquer sinal de perigo. E este crocodilo de água salgada pode ser considerado um perigo. O crocodilo poroso é um dos maiores do mundo. Eles podem chegar a 6 metros e pesar até 1 tonelada. Eles vasculham rios e estuários e fazem grandes viagens oceânicas em busca de presas. Do continente, uma visita aos ricos territórios dos mangues da ilha de Fraser é uma viagem de menos de um dia para este grande caçador. Ele é um predador clássico de emboscadas que espreita logo abaixo da superfície, deixando apenas seus proeminentes olhos e narinas visíveis enquanto caça. E ele come qualquer coisa que conseguir pôr entre suas impressionantes mandíbulas. Outros gigantes do oceano, que são mais gentis, também são atraídos para a ilha de Fraser. Dugongos só sobrevivem em locais onde há algas marinhas. E as grandes faixas de areia aqui sustentam pradarias do tamanho de Rhode Island. Este dugongo é parte de uma manada local saudável. Seus ossos pesados fazem com que sua flutuabilidade seja negativo, que o ancora ao leite do mar enquanto pasta nos campos de algas marinhas. Eles são parentes do peixe-boi americano e conseguem comer até 28 quilos de alga por dia. Eles conseguem ficar submersos por até 6 minutos antes de emergir para respirar. Pradarias de algas marinhas estabilizam os sedimentos e seguram nutrientes. As maiores pradarias de algas marinhas do mundo também funcionam como grandes sequestradores de gás carbônico, retirando 2 vezes mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical do mesmo tamanho. Um único hectare consegue capturar até 27,4 milhões de carbono todos os anos. E produzem até 100 mil litros de oxigênio por dia. O suficiente para que quase 200 pessoas respirem. As grandes tartarugas verdes também vêm para cá para se alimentar, pastando algas marinhas antes de migrar para o norte para se reproduzir nas ilhas da Grande Barreira de Coral. Perto do fim da primavera, elas deixam as águas rasas e vão em direção às águas ao norte da ilha de Fraser. Esta é uma das regiões mais importantes para a corte e reprodução das tartarugas verdes do Pacífico. E os predadores sabem disso. O grande tubarão-tigre, com seu focinho achatado, é conhecido por comer quase qualquer coisa que cruze seu caminho. Mas eles são especialmente equipados para caçar as grandes tartarugas. Depois de matar essa tartaruga, os tubarões-tigres começam a comê-la pela parte fácil primeiro. As nadadeiras. Então eles usam seus longos dentes serrilhados para cortar a dura casca da tartaruga. Mas as grandes tartarugas verdes se adaptaram a passar menos tempo na superfície, onde podem ser emboscadas. Em vez disso, elas respiram rapidamente e voltam logo para a relativa segurança do fundo. As férteis areias da ilha de Fraser servem como uma valiosa estação de reabastecimento para muitos pássaros migratórios.
O Fuselo de cauda listrada está se preparando para uma das mais incríveis jornadas do reino animal. Ele se esbalda com moluscos, minhocas e insetos em sua preparação para o grande voo que tem pela frente. No momento de sua partida, mais da metade de seu corpo será reserva de gordura. Estas reservas irão fornecer a energia de que ele tanto precisa, já que os fuselos fazem as maiores viagens migratórias sem escalas do reino animal. Eles deixam a ilha de Fraser e não tocam o solo novamente até chegarem a seu território de reprodução no Alasca, a 11.000 quilômetros de distância. Da costa leste varrida pelo vento, as dunas em movimento e lagos plácidos, passando por altas florestas com raízes em areias instáveis, até as pradarias de algas marinhas a oeste. A ilha de Fraser realmente faz jus a seu antigo nome, Gary, o paraíso. Um paraíso para o qual estas grandes baleias retornam todos os anos e que protege os dingos mais puros do mundo, onde plantas e animais encontraram seu próprio meio de sobrevivência. Na maior ilha de areia do mundo.